7h17, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. Vamos saber por onde está sobrevoando o nosso drone nesse momento, trazer as informações do trânsito para o nosso telespectador. Olha só aí o nosso drone viajando e você pegando essa carona com a gente, acompanhando a situação do trânsito em tempo real. Aí é a Avenida Max Teixeira ainda, né? É a Avenida Max Teixeira, do lado esquerdo, você vê aí o fluxo que vai para a Avenida Torquato Tapajós, né? E o trânsito está carregado, mas enfim, não apresenta dificuldades, né? O trânsito está fluindo sem maiores problemas, né? Aqui tem a faixa exclusiva dos ônibus e aí a gente vai virando agora e ali a gente já vai mostrar a Avenida Torquato Tapajós, se o Alex puder levantar um pouquinho mais a imagem para a gente poder ver lá como é que está a Avenida Torquato Tapajós. Aqui é a saída da Avenida Max Teixeira e ali é aquela passagem subterrânea, né, onde você faz o retorno para entrar ali na Torquato Tapajós. E o trânsito está carregado, hein? O trânsito está lento aqui para quem está saindo da Max Teixeira para entrar na Avenida Torquato Tapajós. E aí também, a partir desse momento, os motoristas começam a concorrer com aqueles que estão vindo ali do Tarumã, aqueles que estão vindo do aeroporto. E olha só como é que está a Avenida Torquato Tapajós. O trânsito está difícil por lá, hein? O trânsito está lento neste momento. Para quem está vindo agora para o bairro, não enfrenta dificuldades, é tranquilo. E o Jornal A Crítica de hoje destaca: a TSE nega embargos e garante posse. Os 6 recursos contra a cassação de José Melo foram rejeitados e assegurando assim a posse de quem vencer no dia 27. Essas e outras reportagens completas podem ser conferidas no seu celular ou tablet. É só baixar gratuitamente o aplicativo A Crítica Digital. Cadastrando-se, você ganha um mês de assinatura grátis. O aplicativo está disponível para os sistemas Android e iOS. A gente vai agora lá para a Rádio A Crítica FM fazer nossa interação com o Márcio Paes Barreto e com a Micaele Servalho. Bom dia. Bom dia, Wilson. Bom dia, Adriane. Bom dia. Havia uma grande expectativa, uma grande apreensão com relação ao resultado do julgamento que seria feito ontem pelo Tribunal Superior Eleitoral. Pois é, por unanimidade, os ministros decidiram derrubar todos os recursos, todos os argumentos e decidiram que no próximo dia 27 vai acontecer a eleição direta e o vencedor desse segundo turno será empossado como novo governador do Amazonas. Foi uma enxurrada de ações e de recursos impetrados e a gente pensa que chegou o fim, que agora a gente pode respirar aliviado, mas sabia que tem muita gente ainda pensando e acessando e entrando na justiça, tentando impedir ainda essa eleição e a posse aí do futuro governador que será eleito. Você acredita nisso? Olha, foi anunciado inclusive pelo Henrique Oliveira que ele pretende apresentar ainda novos embargos no TSE e recursos extraordinários no Supremo Tribunal Federal. Será que essa novela está longe de acabar ainda? Está muito longe ainda, porque acabou só o primeiro capítulo, né, no TSE. Agora o capítulo segue no Supremo Tribunal Federal, Wilson e Adriane, porque não só Henrique Oliveira deve entrar na justiça, como também o partido Podemos entrou na última semana com dois recursos junto ao Supremo Tribunal Federal contra a eleição direta. Eles querem que aconteça a eleição indireta. Lembrando que o Podemos é o antigo PTN, que tem hoje como presidente regional o Abdala Frage, que é o presidente interino da Assembleia Legislativa, né? A Assembleia que também já havia entrado com um recurso pedindo a realização de eleição indireta. Agora, o que me chamou a atenção foi o advogado do Henrique Oliveira, né? Que é o ex-ministro de Justiça, o Cardoso, né? Que foi o advogado da Dilma Rousseff. Inclusive, para ir para o STF, já é questão de Constituição, né? Não está mais julgando o mérito do processo, mas sim se feriu a Constituição Federal, se houve algum erro no trâmite, se alguma peça da Constituição não foi obedecida. Então, por isso, já seria o último recurso, né? A última instância de recursos, a última instância da Justiça brasileira. E ele está usando aí o advogado da presidente Dilma Rousseff, não deu muito certo para ela, né? Mas com a alegação de que, por exemplo, no caso do impeachment da presidente, só ela foi atingida. O Michel Temer, que era o vice, permaneceu no cargo. Então, a expectativa
do Henrique Oliveira é que haja esse mesmo entendimento, que o crime que foi cometido aqui no Amazonas, que levou à cassação, atinja somente José Melo e o livre. É verdade. E a alegação do advogado Cardoso, do Henrique Oliveira, é justamente em cima do artigo 52 da Constituição, que estabelece o seguinte, Wilson, que ocorrendo a vacância nos 2 últimos anos de mandato governamental, a eleição será feita em até 30 dias depois da ocorrência da última vaga pela Assembleia Legislativa. Ou seja, ele quer uma eleição indireta, porém busca também se desvincular, né, do ex-governador José Melo. Ou seja, muita coisa, muita água deve rolar ainda por esse rio, mas eu acredito que tudo vai dar certo no final. A gente torce. É. E o dar certo ainda é... Bom, dá certo para quem, né? Isso. O que eu digo que dá certo é para que que aconteça a eleição de forma direta, que o povo tenha essa oportunidade de escolher o seu governante, né? Verdade. Ou que pelo menos tenha uma decisão definitiva, certo para um ou certo para outro, enfim, que decida, né? E quem ganhar que trabalhe bem, né? Que trabalhe em prol do povo, tente melhorar essa situação que a gente está vivendo hoje. Bom, vamos falar da situação em que a gente está vivendo, do momento, do clima em que a gente está vivendo, né? De muito calor, os focos de incêndio, né? Queimadas surgindo nesse período do ano, é muito comum, e aquela fumaça, né? Que acaba prejudicando principalmente crianças e idosos. Os atendimentos nas unidades hospitalares aumentaram nesse período já? Aumentaram 30% e na maioria dos casos são com problemas respiratórios mesmo. A gente tem aí, como você falou, a questão da fumaça, mas tem também a questão da umidade relativa do ar. A gente registrou no domingo, inclusive, sensação térmica de 42 graus aí no final de semana. A gente diz, poxa, tá quente pra caramba, mas não é só o calor, é a questão também da umidade do ar. A gente está acostumado a ter uma umidade do ar muito alta aqui, principalmente em Manaus, mais de 80%. E aí, justamente nesta semana, a gente registrou uma queda dessa umidade. Olha, só para a gente ter uma ideia, o recomendado pela Organização Mundial de Saúde, para que todo mundo fique tranquilo, com saúde, consiga respirar livremente, é uma umidade relativa de ar em torno de 60%. Ontem, por exemplo, Wilson e Adriane, a umidade relativa do ar ficou em torno de 35% a mínima e a máxima de 65%. Ou seja, na média ficou bem abaixo do que recomenda a Organização Mundial de Saúde. A previsão para hoje é um pouquinho melhor, é de 45% a mínima na umidade do ar e 80% a máxima. O que pode acarretar esse ar muito seco? A dificuldade para respirar. As crianças sentem, os adultos também, né? O nariz mais seco, você percebe que não fica molhado como é o natural acontecer, a narina da gente está um pouco úmida. E aí o nariz fica mais seco, a respiração, o canal respiratório fica todo ressecado. Quem já tem problema respiratório sente isso complicar. E os casos mais comuns e agravados, principalmente nesse período, é de rinite, asma. A gente também tem a faringite, a conjuntivite alérgica, que é por conta também pela questão da fumaça que fica ali nos olhos e acaba irritando. E aí a gente tem um leque de opções aí para prevenir e para mães e principalmente até mesmo os adultos, a gente que lida com a voz ou as pessoas que estão muito na rua ali, pegam ônibus todo dia, tem também a questão da fumaça dos ônibus, então tem que ter cuidado, tem que ingerir bastante líquido, 2 litros de preferência e água principalmente. Não se prenda a suco, a sorvete. Olha, inclusive eu estava comentando aqui que andei nos shoppings da cidade esses dias e pelo menos de 6 pessoas, uma estava tomando ou sorvete ou açaí ou alguma coisa gelada. E do que os dermatologistas e os médicos recomendam é que tome água mesmo, porque esses outros alimentos, eles contêm açúcar, contêm gordura, contêm outros produtos que não são tão benéficos assim para a questão respiratória, para limpar mesmo ali a garganta, ter as vias respiratórias mais limpas. Então vamos ter cuidado aí com as crianças, com os idosos principalmente, mas os adultos também precisam ter cuidado, se puder, lavar o nariz com soro fisiológico. E tem a dica da toalha molhada também, né, Márcio? É verdade, olha, a gente costuma dizer que em casa a mulher briga quando a gente deixa a toalha molhada na beira da cama, né? Pois é, dessa vez é boa a toalha molhada na beira da cama, espalhada pelos outros... Olha lá, hein? Se der problema lá em casa, tu vai ser ocupado. Pode espalhar a toalha molhada porque ajuda aí na umidade em casa, ajuda na saúde durante esse período
úmido e seco aqui na região. Agora, Wilson, o que chama a atenção, na verdade, é o número de casos que tem aumentado muito, né? E aí a Secretaria Municipal de Saúde identificou e notificou, só no primeiro semestre, 465 casos de gripe com complicação, devido a essa situação. E esse número de notificações equivale a mais de 34% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, é um sinal de alerta para as autoridades de saúde, é um sinal de alerta para a população que deve se prevenir tomando muito líquido, como a Micaele falou, procurando lugares mais arejados, mais ventilados e espalhando toalha molhada em casa. Wilson, é só você usar o argumento certo, que é por uma questão de saúde, não foi Faltava esquecimento. motivo, né? Obrigada, Márcio e Micaele, pela participação. Ótimo dia para vocês e para os ouvintes da Rádio Acrítica. Ótimo Até dia. amanhã. Até amanhã, Wilson. Até amanhã. E atenção, você que é usuário do transporte coletivo. A Superintendência Municipal de Transportes Urbanos vai disponibilizar um número para o passageiro que queira fazer alguma reclamação, denúncia ou pedido de informação. A medida faz parte de uma série de mudanças previstas para a melhoria do atendimento ao público do órgão. Sobre esse assunto eu volto a conversar com a Thea Morel. Thea, explica pra gente como é que vai funcionar esse atendimento ao público. Bem, Wilson, olha só, a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos já tem um canal direto para a população, né, para quem quiser realmente fazer denúncia ou fazer qualquer tipo de reclamação em relação aos ônibus aqui na cidade de Manaus. A novidade agora é que esse canal de comunicação, ele vai ser mais direto, porque vai poder ser feito através do WhatsApp. O telefone do WhatsApp da SMTU é o 98802 3504. Tem muita gente que evita ligar para esses canais de comunicação, que não tem crédito às vezes, mas pelo WhatsApp você pode pegar uma conexão Wi-Fi e você pode mandar a sua reclamação para a SMTU em relação aos ônibus, né? E reclamação em relação a qualquer tipo de constrangimento que você tenha passado dentro dos coletivos da cidade. Uma outra vantagem também do WhatsApp, né, dessa ferramenta, dessa rede social, é que a pessoa vai poder fazer a reclamação e vai poder enviar uma foto ou um vídeo para comprovar que realmente aquela reclamação que você está fazendo é verdadeira, que aquela reclamação é séria, né? Porque não é apenas a palavra do usuário, mas principalmente essa prova documental que vai estar sendo disponibilizada para a Prefeitura de Manaus. E aí tem uma série de problemas que podem ser documentados e que podem ser enviados para a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos. A gente tem a questão dos ônibus sucateados, a gente tem a questão do maus tratos ao motorista, por mais que você não possa enviar necessariamente a foto do motorista, mas você pode enviar o vídeo comprovando que ele realmente agiu de uma maneira inadequada, do motorista e do cobrador. Você tem aí também o caso de goteira dentro de ônibus. Acredite se quiser, essa é uma reclamação comum que já existe na Superintendência Municipal de Transportes Urbanos. Talvez nesse momento de seca não se possa observar isso com muita frequência, mas quando chove tem goteira dentro de ônibus também. Tem a questão dos ônibus quebrados, quando algum tipo de veículo der prego e o motivo que ele deu prego, né, excesso de velocidade, enfim. Todo tipo de problema que o usuário do transporte coletivo, o passageiro, observar dentro do coletivo de Manaus, ele vai poder fazer a documentação através da foto ou do vídeo e vai poder encaminhar diretamente para a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos. Só é muito importante para esse passageiro observar algumas coisas, até para que a superintendência possa realmente responsabilizar a empresa correta que cometeu aquela infração, a pessoa correta, o rodoviário que por acaso possa ter feito aí algum tipo de irregularidade. É preciso que o usuário anote o horário, a linha de ônibus que ele estava utilizando, né? A data da ocorrência, a hora e a data, né, são muito importantes, a placa do ônibus ou o número do ônibus. O número do ônibus é esse número bem grande que tem ao lado de cada um dos coletivos, que indica inclusive qual é que é o ano de fabricação e desde quando esse ônibus está rodando em Manaus. Se você tiver ou a placa ou você tiver o número do ônibus, é fácil para a superintendência verificar a irregularidade, verificar e pedir realmente para que a empresa tome as providências cabíveis para realmente consertar aquele ônibus. Fora esse novo canal de comunicação, que é o WhatsApp, que permite aí para o usuário fazer a foto, enviar o vídeo e etc e tal, já existem outros canais de comunicação. Eu vou dar os telefones agora. Tem o 3653
4289. O mais fácil de todos é o 118, que é um número da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos. E para quem tem e-mail, pode mandar também para o saque smtu@pmm.am.gov.br. Todos esses canais de comunicação estão abertos, mas o mais interessante mesmo, com certeza, é o WhatsApp. A gente lembra também que esse atendimento do WhatsApp, quer dizer, o acompanhamento das denúncias, ele vai ser feito no horário útil, de 8 até as 5 da tarde. O telefone vai estar lá recebendo todas as denúncias, mas o retorno, né, por parte das pessoas que vão acompanhar isso, esse retorno vai acontecer realmente nos dias úteis, de 8 até as 5 da tarde. Pois é, a gente espera que algo efetivo possa ser feito nesse sentido, porque reclamação há muita, há uma insatisfação muito grande das pessoas que usam o transporte coletivo. Muito obrigado, Téia. Agora são 7h32. Se você começou a acompanhar o Manhã no Ar nesse momento, não tem problema não, porque a gente preparou um resumo das principais notícias até aqui. Confira. Vendedor de churrasco tentou deter assaltante, mas acabou morto com 2 facadas. O crime aconteceu na manhã dessa terça-feira na Vila Herculano, no centro de Manaus. Mais tarde, policiais da Força Tática prenderam o suspeito do crime em um beco no bairro Educandos. David Franklin Ramos Muniz, de 20 anos, confessou o crime e deve ser autuado por homicídio. Um ônibus alternativo bateu em uma viatura do Corpo de Bombeiros, na Avenida Altais Mirim, na zona leste da cidade. 9 pessoas ficaram feridas. Representantes das empresas do Polo Industrial de Manaus e o governador do estado se reuniram para debater estratégias de combate à lei complementar que retira a exclusividade do Amazonas de conceder benefícios fiscais para as empresas. A Amazonas poderá ter o primeiro parque temático dentro da floresta amazônica. O projeto da Amazonas Tour vai ter até uma montanha-russa e um aquário. Toda essa estrutura está orçada em R$1 bilhão e vai ser apresentada para investidores de outros países no mês que vem. E olha só, Adriano Diniz, nada melhor que o ar-condicionado para aliviar o calor do verão amazônico. O problema é fazer com que o bem-estar fique aliado à economia. Difícil. Especialistas garantem adotar algumas medidas simples podem fazer com que o consumo de energia seja cada vez mais em conta. Acompanhe que dicas são essas no quadro Na Ponta do Lápis. Na casa do seu Nestor, o histórico nas contas mostra o aumento no consumo de energia. Em março, 233 kWh. Em julho, um pulo para 319 kWh. E na maioria das residências, é assim. Com a quentura do jeito que está, não dá para economizar muito, não. Segundo dados da Eletrobras Amazonas, em Manaus o consumo de energia caiu quase 30% no primeiro semestre deste ano, em relação ao mesmo período de 2016. A economia maior veio por parte da indústria, com redução de mais de 50% no consumo. Já as residências foram as que tiveram menor redução, apenas 12%. Para este segundo semestre, a previsão é que essa redução do início do ano não continue. Isso por 2 motivos. A expectativa de melhora na economia e também por causa das altas temperaturas, já que é no calor intenso que esse aparelho aqui não é dispensado pela maioria dos amazonenses. Nesse período tão quente aqui na nossa cidade, algumas dicas básicas podem ajudar e muito a economizar energia. Por exemplo, na hora de comprar um aparelho de ar-condicionado, perceber se no selo Procel tem escrito classe A. Isso faz com que o aparelho economize mais energia. Na hora da instalação, tentar colocar o aparelho o mais alto possível e não lá embaixo. E na hora do uso, tentar manter todas as portas, janelas e brechas fechadas, para que o ar-condicionado não saia, né? E, de preferência, ainda usar uma persiana ou uma cortina. Evitar que itens do ar-condicionado fiquem expostos ao calor direto, incidência direta do sol, né? Todos esses itens fazem com que você tenha uma diferença na sua conta no final do mês. Aliás, seu Nestor está de parabéns. Até a data em que o filtro do ar foi limpo pela última vez, ele guarda ao lado, para que o aparelho não perca potência. Sim, para não esquecer, né? E para ser mais organizado tem que ser assim, né? Ah, será que o ventilador pode ajudar também nessa economia? Ventilador é um item que também promove a circulação rápida do ambiente, né? Por ele estar ajudando, digamos assim, o ventilador interno do ar-condicionado,
é um item que ajuda a você ter um conforto mais rápido. Então pode ligar os dois juntos? Pode ligar os dois juntos. Só não pode, de repente, você não pode... vou ter que desligar. Não deixa ligado, né? Porque, como eu falei, há um aquecimento de qualquer aparelho, um aquecimento que tende a aumentar mais o teu cômodo, a temperatura interna do cômodo. E as funções programáveis, quando o ar-condicionado tem controle remoto, também podem significar uma boa economia. Essa tecnologia faz com que o ciclo de liga e desligas, que, entre outras coisas, diminui a vida útil do ar-condicionado, isso daí seja evitado porque o compressor, de uma certa forma, ou não está trabalhando, mas com mais ou menos velocidade. E o ar já está sempre já condicionado na sua temperatura ajustada. Então, por exemplo, o inverter, que é essa tecnologia de split, te dá uma economia em média de 20%. Mas somado a outros itens, você pode chegar a mais que isso. E ainda falando sobre aumento no consumo de energia, nesse período de calor excessivo, a gente fala agora de um problema que vem causando muita dor de cabeça aqui em Manaus: as quedas de energia. Não tem jeito, é só a temperatura subir para a dona Raimunda aumentar o consumo. Muito quente o dia todo. Se você está dentro de casa, você tem que ligar o ar, porque você não aguenta de calor, né? Mas por aqui, nem sempre o ar-condicionado consegue amenizar o calor. Quedas de energia, por exemplo, têm sido constantes e já deram prejuízo. Queimou a fonte do som do meu esposo, queimou a bateria do carregador da furadeira. O bairro Vila da Prata, na zona oeste de Manaus, tem sido um dos mais afetados pela interrupção no fornecimento de energia. E a situação é ainda mais crítica no período da tarde, quando são registradas as mais altas temperaturas, como a do último fim de semana, em que o calor intenso assustou. A sensação térmica, de acordo com o IMET, foi de quase 40 graus. No último domingo, os termômetros marcaram uns 37 graus, a temperatura mais alta já registrada este ano. E de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, é bom se preparar, já que dias mais quentes ainda estão por vir. A máxima do ano ainda deve estar por vir. Geralmente ela ocorre no mês de setembro e às vezes até no mês de outubro. Por enquanto, a máxima registrada aqui em Manaus foi no último domingo com 37 graus. Em nota, a Eletrobras Amazonas Energia diz que já esperava pelo aumento no consumo neste segundo semestre, mas que tem trabalhado para melhorar o fornecimento. No entanto, a concessionária não justificou os problemas relacionados às constantes quedas de energia, bastante comuns nesta época do ano. E atenção, você que tem débitos com a Eletrobras. A distribuidora está oferecendo uma oportunidade para quem deseja quitar as suas dívidas no feirão de negociação. Sobre esse assunto, eu converso ao vivo com Danilo Alves. Olá, Danilo. Quais serão os benefícios desse feirão para quem está em débito aí com a Eletrobras? Conta pra gente. Então, Adriane, mais de 120 mil clientes da Eletrobras vão ter a oportunidade em quitar seus débitos. Serão promoções e também negociações exclusivas, de até 100% se você pagar à vista. Mas quem vai explicar mais um pouquinho sobre como é que vai funcionar, principalmente o atendimento, vai ser o Alcir Melo, gerente de atenção aqui da Eletrobras. Muito bom dia. Fala um pouquinho pra gente como é que vai funcionar, como é que são essas negociações e como é que o cliente que está em débito com a Eletrobras pode vir aqui ou em outros locais para fazer essa negociação. Certo. Esse feirão está acontecendo dia 21 de agosto agora, que já iniciou segunda-feira, e vai até o dia 20 de setembro. É a oportunidade exclusiva que a Eletrobras está dando aos seus clientes que estão com débitos. Onde poderá ser feito essas negociações? Através do nosso call center 0800 701 3001, 24 horas. E também nos 6 postos de atendimento da capital e nas agências do interior. No caso, os postos de atendimento na capital, além aqui do centro, porque a gente está em um desses centros de atendimento aqui na Avenida 10 de Julho, que tem um atendimento de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 4 horas da tarde, e aqui exclusivamente tem atendimento aos sábados também, né? Com certeza. Para trazer comodidade aos nossos clientes, nós estamos abrindo nosso central de atendimento da 10 de julho aos sábados durante a campanha, e que vai ser aberto das 8 às 16, para que você não perca essa oportunidade. Agora me fala, como é que vai ser essa negociação? Tem cliente que quer pagar à vista, tem cliente que quer pagar parcelado, tem como fazer essa negociação com eles? Sim. Nós temos aí, para quem vai pagar à vista, né? Nós estamos dando 100% de desconto em cima de juros e de multas,
E aquelas pessoas que têm débito muito antigo, acima de 60 meses, nós estamos dando 25% de desconto em cima dessas parcelas, desses débitos que estão aí, entendeu? Então é uma oportunidade que você não pode perder. Venha conferir nossos postos de atendimento e principalmente pelo nosso 0800 701 3001. Muito bem, então o número do call center está aí, o autoatendimento também pode ser realizado. Se você vir aqui, não precisa pegar a senha, até o débito do autoatendimento é um pouquinho menor, porque a gente sabe que existem empresas que também estão devendo, nomes jurídicos aí que a conta é um pouquinho mais alta e realmente é um pouquinho mais complicado em negociar, tem que vir aqui, mas pode até ser feito rapidinho, pode realizar até mesmo pelo telefone. Então pronto, não perde essa oportunidade, o feirão, como o Alci falou, começou na segunda-feira e vai até o dia 20 de setembro, uma ótima oportunidade para você que quer quitar seus débitos, porque ficar sem energia nesse calorão, principalmente agora na matéria da Nayandra, que setembro é um mês mais quente, a gente sabe que precisa de energia, né? Volto com vocês no estúdio. Com certeza. Obrigada, Danilo. E é bom que se tenha energia, né? Que a gente paga, mas pelo menos ela chega à nossa casa. E depois do intervalo comercial, Adriane Diniz, a gente vai falar sobre Boi Bumbá. Lá em Parintins teve a fuga do Boi Caprichoso. E a festa faz parte da celebração do Dia do Folclore. É um instante só, não saia daí.